Olá, amigos queridos da TV Nova Luz, boa noite, do nosso grupo espírita Eurípides Barçanufo. É uma alegria nós retomarmos as palestras, ainda que não presencial, neste ano de 2021. Hoje é um dia muito especial na minha família, porque o meu primeiro filho, o Júnior, que eu chamo de Nininho, porque é de menininho, e muitas pessoas o chamam de Juninho, é o aniversário dele. E eu quero dedicar esses estudos ao meu querido filho Júnior, que mora nos Estados Unidos, que ele possa, então, lá receber essa homenagem e que os espíritos amigos estejam com ele. Então, abrindo os nossos trabalhos, eu quero evocar a presença espiritual de os nossos amigos mentores desta casa, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, todos esses trabalhadores incansáveis que têm nos ajudado na nossa caminhada evolutiva. E eu vou fazer uma prece pedindo a Jesus que nós sejamos instrumentos do seu amor e da sua paz. Quando Einstein foi perguntado se ele acreditava em Deus, ele respondeu, sim, claro, mas eu acredito no Deus de Spinoza. Spinoza foi um filósofo holandês do século XVII, Baruch Spinoza, que recebeu o Xerém, ou seja, ele recebeu a maldição pelos seus trabalhos, pela igreja, né? Antigamente a gente tinha a Santa Inquisição, e no século XVII já não mais se sacrificava as pessoas, acredito que não, ele recebeu o Xerém, que ele era maldito, porque ele escreveu vários livros onde ele falava de Deus, o Deus da harmonia, o Deus da natureza, onde todas as pessoas que acreditassem em Deus tinham que se identificar com a natureza. E ele classificava as pessoas em 3 grupos. No primeiro grupo, ele chamou de os inconscientemente infelizes, que são aqueles grupos que estão mais próximos da animalidade. Eles pensam que são felizes, mas são profundamente infelizes, porque, contrariando as leis de Deus, só atrai sofrimento na nossa jornada evolutiva. Então, ele chamou esse grupo de inconscientemente infelizes. Depois, ele chamou o outro grupo, o segundo grupo, de inconscientemente felizes. São aquelas pessoas que pensam que são felizes pelo fato de ter os valores do mundo. Então, as pessoas têm tudo, têm situação financeira boa, têm saúde, e por isso elas acham que a felicidade está nessas conquistas dos valores materiais. Então, elas também são inconscientemente felizes. É um grupo que a maioria de nós está, porque a gente agradece muito a Deus por todas as conquistas materiais, pelas conquistas intelectuais, mas esquecemos que os verdadeiros valores não são somente esses, né? Por isso, é o grupo dos inconscientemente felizes. E, por último, ele classifica um grupo onde ele diz que a minoria se encontrava, que era o grupo conscientemente felizes. Que, na verdade, o ser humano é um ser consciente, se quiser, porque nós recebemos o atributo da consciência quando nós entramos na classe hominal, porque a diferença entre nós e os animais é uma diferença muito grande, é um caminho muito grande, como diz os espíritos. A distância que existe entre nós e os animais é a mesma distância que existe entre nós e Deus. Então, já temos uma longa caminhada até a condição de seres hominais. Mas essa caminhada evolutiva também se faz lentamente, a natureza não dá salto. A gente vai conquistando progressivamente as nossas
conquistas morais, né? A gente vai adquirindo as conquistas morais progressivamente. A maioria de nós realmente está muito próximo da animalidade, embora já tenhamos consciência. Então, é neste grupo conscientemente felizes que está o estudo da noite de hoje, que é sobre a temperança. Temperança, sinônimo de tempero. Mas dizem os estudiosos da Bíblia que no livro Sabedoria, no capítulo 8, versículo 7, os evangelistas, né, disseram que as virtudes são frutos da sabedoria, que a sabedoria ensina a temperança, a prudência, a justiça e a fortaleza. E também disseram que são os pontos, 4 pontos cardeais, né? Quando a gente era criança, a gente estudava os pontos cardeais, aqueles pontos que nos norteiam, norte, sul, leste, oeste. A gente sabia, a gente tinha até, construímos a bússola, né, que nos colocava na direção norte ou sul, a gente sabia exatamente em que posição nós estaríamos ou nós estamos quando estamos perdidos, né, assim? E a igreja faz uma analogia com isso, dizendo que são os pontos cardeais da moralidade, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. E sabedoria, isso consiste, esse grupo de conquistas consiste na sabedoria, que é a palavra Sofia, que vem do latim, né, que muitas meninas chamam Sofia, e sabe que o seu nome quer dizer sabedoria. Para nós iniciarmos esse estudo da temperança, nós trouxemos também um apontamento muito importante do livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Na lição 3, André Luiz, através do seu mentor espiritual, ficou sabendo que, a respeito da nossa casa mental, a lição 3 se chama a casa mental. E é uma lição, assim, muito relevante, porque esse estudo tem a ver com os estudos do Dr. Jung, com os estudos do Dr. Freud, que é o estudo do psiquismo humano. Então, André Luiz, nesse capítulo, ele fala que o nosso cérebro, ele é um só, mas ele é dividido em 3 partes, né? Ou seja, a nossa mente tem 3, é como se fosse um castelo de 3 andares, ele diz assim. No primeiro andar, o andar de baixo, estão os registros dos nossos hábitos e os nossos automatismos. O que os estudiosos da alma humana, Freud chamou de inconsciente e Dr. Jung chamou de subconsciente. A parapsicologia também chama de subconsciente. Então, é a parte de baixo do nosso castelo, ou seja, é onde estão os registros dos nossos hábitos, de tudo aquilo que nós adquirimos ao longo das nossas existências, e onde está também o automatismo. O automatismo que a gente chama é o piloto automático, né? Por exemplo, esse piloto automático ilustra muito bem isso, que você vai numa estrada com seu carro, e hoje em dia os carros têm um piloto automático que coloca ali no 80, a velocidade 80, e aí o carro vai na velocidade desejada. Mas também quando não tinha, nós tínhamos o piloto automático, que são os movimentos do volante tão repetidos, que se tornaram automáticos. Então, muitas vezes você está dirigindo e você entra num transe, porque o seu piloto automático mental, ou seja, o seu subconsciente está ligado, como se faz para você dirigir um carro. Então, você foca na estrada, né? O seu segundo andar está focado na estrada, porque o seu piloto automático está ligado para você repetir
todos aqueles movimentos, primeira, segunda, terceira, que hoje em dia já é automatizado também, é só você acelerar e depois pisar no freio. Né? Assim, então, nessa parte de baixo do nosso cérebro ou da nossa mente, porque a mente está ligada, né, molécula a molécula, ao corpo mental, ao corpo físico, ou seja, o cérebro que representa o nosso corpo mental, esse é o primeiro andar. No segundo andar, diz André Luiz, está o esforço e a vontade. Aí que entra o nosso livre-arbítrio, da gente desenvolver o esforço e desenvolver a vontade, que é essa energia poderosa que Leon Denis diz que essa força é uma energia que vem do nosso Pai Celestial e que a gente pode ter essa energia bem forte quando nós consolidamos a nossa fé e fazer com que a nossa força psíquica, ou seja, a energia que pode ser emanada de nós mesmos, vá com muita velocidade ou com pouca velocidade, que a energia se propaga em ondas, né? A gente sabe disso, tem ondas curtas, quando é questão do som, né, que Hertz, aquele alemão, descobriu que o som, né, se propaga em Hertz, quando as ondas são largas, ela alcança menos velocidade, quando as ondas são intensas e curtas, elas vão numa velocidade muito grande. Então, nessa segundo andar do castelo da nossa mente, nesse segundo andar é que está localizado a nossa consciência. E aí nós temos que tomar consciência dos nossos atos para fazer escolhas melhores. E por último, no terceiro andar da nossa mente, está a superconsciência ou a supraconsciência, né? É onde a gente pode entrar em contato com a nossa inspiração, onde podemos entrar em contato com dimensões, com reservatórios maiores de ideias que estão à nossa disposição na dimensão espiritual. Falando isso, meus irmãos, é que nós vamos entender como que nós podemos desenvolver a temperança, que é o estudo da nossa noite de hoje. A temperança, que vem da palavra temperare, parece em latim, ela quer dizer equilíbrio. Como nós conquistarmos esse equilíbrio para a nossa alma? Nem mais e nem menos daquilo que nós necessitamos em todos os sentidos. O equilíbrio é quando você bota numa balança o peso de um lado, o peso do outro, e a balança fica em equilíbrio, né? Como nós temos duas asas a serem desenvolvidas, a asa da razão e a asa da moralidade, essas duas conquistas teriam que estar em equilíbrio. Mas o que acontece hoje com as conquistas humanas? A gente está com o lado da inteligência, da intelectualidade bastante desenvolvida, então está pesando bastante na nossa vida. E a asa da moralidade, das virtudes, estão assim pequenininha, então nós não estamos conseguindo alçar voos maiores, ou seja, os nossos pensamentos, que é essa energia poderosa que nós temos, que é essa força psíquica, né, poderosa, as nossas energias não conseguem alcançar velocidades maiores que nos permita um encontro com a dimensão maior da vida, com esses reservatórios, com esses lugares, essas cidades no astral, embora nós sejamos seres siderais, né, assim, nós termos condições de viajar o universo afora, de irmos às regiões mais evoluídas, mais desenvolvidas, nós não conseguimos ir nem no nosso desdobramento, nos nossos sonhos,
os nossos sonhos ficam sempre povoados, muitas vezes, de pesadelos, né? De ansiedade, porque nós estamos vivendo um momento que estamos ficando desequilibrados. Então, a temperança é uma conquista que precisamos estabelecer como meta. E essa temperança é seguida, né, da prudência, da justiça e da força. Essa força que nos vem pela nossa vontade, como Leon Denis, como André Luiz fala aqui, o esforço e a vontade. Força de vontade, a gente já fala, né? Essa força depende das conexões nervosas que a gente possa fazer, porque as nossas células nervosas, os nossos neurônios, eles obedecem aos nossos desejos íntimos. É o que Stanislav Grof, no seu livro Muito Além do Cérebro, ele fala sobre esses ursos poderosos da nossa psique, que são os nossos desejos mais profundos. Esses desejos mais profundos precisam ser examinados. Por isso que desde a antiga filosofia socrática, onde ele propôs conhece-te a ti mesmo, que esse daí é o primeiro passo para nós conquistarmos essa temperança, esse tempero, né, em nós mesmos, a gente ter o tempero ideal, falando uma linguagem bem feminina e também masculina, porque hoje em dia nós temos grandes cozinheiros. O tempero da comida é a coisa mais importante e mais difícil. Agora, nessa pandemia que eu tenho tido a oportunidade de cozinhar, porque eu não pude ter uma ajudante, né? Eu tenho visto como é difícil o tempero. Às vezes eu salgo demais, às vezes eu salgo de menos. E esse é realmente uma conquista, a temperança, saber temperar a nossa vida, ter equilíbrio da nossa vida, tendo em vista esta meta evolutiva que nós traçamos para nós mesmos como filhos de Deus, que é a perfeição, para que nós possamos ser herdeiros de todo o universo. Então, veja bem, nessa temperança está seguido da prudência, da justiça e da força. Então, vamos falar um pouquinho da prudência. Quem nos deu, assim, uma frase fantástica que diz respeito à prudência foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso disse assim: tudo me é lícito fazer, mas nem tudo nos convém. Olha aí a prudência. E Jesus, ele disse assim: sejam mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. A prudência da serpente é um instinto fantástico que a serpente tem, porque como ela tem que se arrastar pelo chão, ela não pode voar, ela é como nós, a gente vive se arrastando, né? É um passo, o nosso é um passo atrás do outro, ainda que a gente corre, a nossa velocidade ainda é muito pequena. Então, a nossa prudência precisa ser desenvolvida. Seja prudente como as serpentes, ou seja, vamos observar onde é que nós estamos indo, por que que nós estamos indo e qual é o momento certo para a gente se alimentar, abocanhar o alimento, falando numa linguagem de réptil, né? Que momento nós podemos abocanhar o alimento, que tipo de alimento nós temos que ingerir, porque nós somos seres intelectualizados, a gente pode estudar, ter conhecimento, e o conhecimento pode nos ajudar.
em todos os processos do nosso crescimento. Eu estou falando da alimentação, meus irmãos, porque eu sempre me alimentei de forma muito errada, muito equivocada. E depois que você começa a compreender a importância do alimento na sua vida, que essa questão do colesterol, a questão da diabetes, a questão da gordura acumulada que a gente faz em determinados lugares do nosso corpo, nos convida a pensar melhor nos alimentos que nós estamos ingerindo. Olha aí a prudência. E os nossos amigos, a escolha dos nossos amigos, observar a escolha dos amigos dos nossos filhos, porque o homem é um ser eminentemente social, claro. Já dizia Sócrates, Platão, Aristóteles. Nós necessitamos um dos outros para crescermos e nos tornarmos melhores. Desculpa, estou com uma pigarrozinha na garganta. Mas porque os espíritos dizem isso. Diga-me com que andas. Aliás, é um ditado antigo, né? Diga-me com que andas e dir-te-ei quem és. Hoje em dia, a gente sabe a força do pensamento, a gente pode dizer, diga-me como são os seus pensamentos e eu direi quais companhias espirituais você terá ao seu lado. Porque nós adquirimos esse conhecimento. Nós sabemos hoje a lei da ação e reação, a lei da atração, todas essas leis que os espíritos têm nos ensinado, traz para a nossa vida uma necessidade de nós repensarmos os nossos automatismos. Aí vamos voltar lá para a questão do castelo de 3 andares, onde André Luiz nos recorda que na parte inferior da nossa mente, na parte mais antiga da nossa mente, estão os nossos automatismos, que são os registros de tudo aquilo que nós aprendemos, de todos os condicionamentos que nós recebemos ao longo das nossas múltiplas existências. Aliás, Pavlov, aquele grande educador russo, ele fala sobre esses reflexos condicionados, né? Quais são os nossos reflexos? Emmanuel também fala que a nossa mente é o reflexo da vida, né? Porque nós aprendemos, e Pavlov faz um exemplo muito, muito claro, muito mágico, que é a questão dos cachorros, né? Que na hora que a gente vai se alimentar, a gente começa a salivar, nosso corpo começa a salivar, quando dá a hora do almoço, a nossa boca começa a salivar para nos ajudar no processamento do alimento que nós vamos ingerir. Então, ele fez uma experiência com os cães, tocando uma campainha na hora de alimentar os cães. Então, toda vez que ele ia alimentar os cães, ele tocava uma campainha. Toda vez que ele ia alimentar, ele tocava uma campainha. Então, ele tocava a campainha e não levava o alimento. E os cães começavam a salivar, esperando a chegada do alimento. Isso é um reflexo condicionado. E nós fomos condicionados ao longo das nossas vidas a determinados alimentos morais que refletem nas nossas ações. Por exemplo, o reflexo do revide. Na nossa educação antiga, os nossos pais diziam assim: se você apanhar lá fora, você vai apanhar dentro de casa. Não apanhe de ninguém. Se te baterem, bata também. E com a força que vier, você deve revidar com mais força ainda, né? A chamada vingança é um revide. A vingança, dizem até que a vingança é doce, porque ela libera o hormônio do prazer, que você foi educada
que você deveria ter prazer em revidar. Quando uma pessoa te machuca, você deve revidar. Olha que isso não faz parte da temperança, né? Assim, dessa conquista maior. Essa é uma imprudência. E tinha até uma música, eu que adoro música, quando eu penso em vingança, eu lembro daquela música. Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que te encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar. Lembra dessa música? E que quantos amigos do peito por mim perguntavam, o soluço cortou sua voz, não te deixou falar. Mas eu gostei tanto. Era tão bonita essa música que a gente sentia prazer em cantar, que a vingança era importante na vida. Então, esse tipo de imprudência nós praticamos ao longo das nossas múltiplas existências. Tinha até os verdadeiros duelos no passado, né? Onde a pessoa tinha que vingar com sangue. Um dos dueladores até morria. Isso faz parte da nossa história pregressa. São os ursos poderosos da nossa psique. São esses registros que a gente tem, assim como também o registro de não poder entrar em contato com a dimensão espiritual, porque quem entrasse em contato com os espíritos, num grau qualquer, era bruxo, feiticeiro, etc. e tal. Então, nós temos automatismos no nosso psiquismo que a gente age e depois vai pensar, meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu desejei mal para fulano? Por que eu fiz se eu não queria fazer? O próprio Paulo de Tarso diz isso, faço tudo que não devo fazer e o que eu devo fazer, isso eu não faço. Ele também tinha esses questionamentos, essa luta contra esses automatismos da nossa mente. Então é necessário a prudência. Quando a gente tiver que falar alguma coisa para alguém, a gente tem que parar um pouquinho para pensar, será que eu devo falar isso? Será que vale a pena eu falar isso? Antes de agir, né? A gente pensar também um pouquinho, parar um pouquinho para pensar. Tinha até um quadro na televisão muito engraçado, que era um personagem que falava assim, ele ficava se criticando tanto, se autocensurando tanto, porque ele não conseguia, na hora, quando ele era ofendido, ele não conseguia revidar. Ele só falava assim, pois é. E isso era uma censura àqueles que não revidavam. Então, meus irmãos, nós temos que ser prudentes, sermos mansos como as pombas e prudentes como a serpente. Outra palavra importante que faz parte da temperança é, deixa eu ver aqui, a justiça. Precisamos compreender a justiça divina. Porque se a gente não compreender a justiça divina, a gente vai sempre se sentir injustiçado. Ai, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Eu não mereço isso. É uma frase que a gente gosta muito de repetir, né? Eu não mereço isso. Por que aconteceu isso comigo? Por favor, gente, me explica. Se você, meu irmão, não entender a justiça divina, você vai estar sempre se perguntando, o que aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Nós estamos em plena pandemia. Essa pandemia quer dizer uma epidemia global. Todos nós estamos sob a influência desse vírus. E o que nós temos aprendido ao estarmos voltando para dentro de casa? Quantos benefícios essa pandemia tem nos trazido? E você pode dizer assim, mas quantas mortes, quantas pessoas
estão desencarnando de forma tão triste, não podendo estar com seus familiares. É verdade, meus irmãos. Estamos assistindo processos dolorosos, não só para a família que fica, como para o espírito que não gostaria de ter ido. Embora nós saibamos que a morte está planejada na nossa vida, porque todos nós vamos desencarnar, e o momento, graças a Deus, nenhum de nós sabe qual será o momento, né, assim? Mas muitos não estavam realmente preparados para o desencarne tão rápido, porque a gente não pensa na morte. Claro, a gente só pensa na vida. E é verdade, a vida em abundância. Jesus veio para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então a gente tem que pensar na morte como um processo natural da vida em abundância. A gente vai desencarnar e vai continuar existindo, vivendo. E o que nós temos que aprender são essas lições de desapego, porque nós não pertencemos só à Terra. E a gente fica apegado aos valores da Terra, distraídos por esses valores, esquecendo daqueles valores morais que precisam ser aprendidos. Que as nossas paixões precisam ser domadas, como fala Allan Kardec, ele usa esse termo, porque são muito fortes e faz com que a gente haja sem pensar. A gente fica no automatismo, né? No piloto automático. A gente age sem pensar, depois se arrepende. Por isso é que o mestre falava, teus erros são compreendidos, segue e não os repita. Porque nós somos repetidores de erros. A gente comete sempre os mesmos equívocos nesse piloto automático. Então, temos que tomar consciência disso, né? Temos que entrar para esse grupo dos conscientemente felizes, que apesar das dores que nós estamos vivenciando, que não é por acaso, que não é uma injustiça, mas é o resultado de nós, seres humanos, como seres coletivos. Que a nossa missão, como disse Allan Kardec, tem 3 dimensões. Três, deixa eu botar aqui bem claro. A nossa missão na Terra tem 3 dimensões. Como o conhecimento espírita é libertador, meus irmãos. Tem a missão em si, onde nós somos responsáveis pelos nossos atos, a cada um será dado segundo as suas obras. Não tem injustiça. Realizamos obras contra a lei de amor, né? Contra as leis do nosso Pai Celestial, que é o amor. Se nós agimos contrários a essa lei, nós vamos ter que recomeçar a nossa caminhada, porque nosso Pai nos ama e Ele não nos pune, mas também não precisa nos perdoar, porque Ele sabe o nosso tamanho evolutivo. Ele sabe que nós somos passíveis, né, de erros, dos nossos equívocos. Então, veja bem, essa é a primeira missão, a primeira dimensão da nossa missão. A segunda dimensão é em família. Não estamos em família por acaso, não existe acaso nas leis divinas. O que existe são sequências, né? Nós estamos todos interligados. E esses familiares de hoje, talvez nós nos tenhamos equivocados com eles no passado, ou eles com nós mesmos. São grupos familiares que vêm para crescerem juntos. Então, nós temos compromissos familiares que precisam ser levados a sério.
não se constitui uma família por acaso. Não estamos com aquele genro problema, com aquela filha problema, com aquele marido problema, por acaso, porque nenhum de nós é perfeito. Então, nessa vida em família, nós vamos nos ajudando mutuamente. Esse é o processo libertador. E a terceira dimensão da nossa missão é exatamente coletiva. É o que nós estamos como coletividade mundial, né? Nós estamos reparando ou estamos sendo acordados pela nossa Mãe Terra ao produzir esses vírus com a psicosfera da nossa própria mente, os nossos desequilíbrios, as nossas intemperanças, digamos assim, é que tem produzido esses vírus, essas bactérias, todas essas doenças que nós precisamos, com a nossa inteligência, vencer. Mas a nossa inteligência nos pede também que nós façamos escolhas melhores para nos tornarmos uma sociedade sadia. A divisão da riqueza está muito difícil no mundo. A riqueza é uma só e poucos têm muito e muitos têm nada, a gente sabe disso, né? O potencial de cada um é diferente. Jesus falou que sempre haveria pobres na face da terra, sim, porque o potencial das pessoas são diferentes, o potencial de trabalho, de sabedoria, está cada um no estágio evolutivo, então é bastante diferente. Mas a miséria, meus irmãos, é que é degradante. Nós não podemos fabricar mais miseráveis na face da terra. E isso depende das escolhas que fizermos, das virtudes que conseguirmos desenvolver no nosso psiquismo. E, por último, a força. A força psíquica, a energia psíquica, depende da vontade. Leon Denis diz que a vontade é uma força mais poderosa do que a eletricidade. Já imaginou isso? A nossa força de vontade, a vontade. Olha, diz Einstein que a vontade é mais poderosa do que a bomba atômica. Já pararam para pensar nisso? Por que a nossa vontade está tão enfraquecida? Por que a gente diz assim, eu vou começar a emagrecer, mas vou começar na segunda-feira. Só para dar um exemplo bem banal, né? Do lado feminino, até do masculino também, né? Porque a gente fica protelando, a nossa força de vontade é muito pequena. Esse ano, 2021, eu vou ler pelo menos um livro por mês, seriam 12 livros. Aí eu pergunto, quantos livros você leu nesse ano 2021? Quantos trabalhos sociais no bem você realizou? Não é assim? Nós precisamos estar muito atentos, meus irmãos. Estamos finalizando já o nosso tempo e o nosso processo nessa pandemia é sempre de gratidão, apesar de todas as dores que nós, humanidade terrena, estamos sofrendo. É muito triste mesmo, tem pessoas que ficam revoltadas com as notícias, com os repórteres, acham que eles exageram, que realmente a notícia dos escândalos são mais fortes do que as notícias do bem. Tudo isso é verdade. Mas também é verdade que nós, seres conscientes, precisemos aprender com essas dores. A dor sempre ensina. E a dor coletiva, desculpa, a dor coletiva está nos convidando a atitudes diferentes do que a gente vem tomando. Se nós
sobrevivermos a esse vírus. Agora já estamos com a vacina, né? Já estamos próximos de tomar a vacina. Se Deus quiser, nós vamos conquistar resultados que nos protejam, nos permite viver mais um tempo na Terra. Mas se nós não conseguirmos passar pelos vírus, se acontecer do vírus ser mais forte do que o nosso metabolismo, a nossa resistência, a nossa condição de imunidade, precisamos ter calma, fazer um encontro com a chamada morte, que a gente sabe que ela não existe, fazer um encontro pacífico e pacificador para todos os nossos familiares, apacentar as nossas almas, para que a gente consiga entrar na dimensão espiritual de forma muito feliz, sermos conscientemente felizes, porque nenhum de nós está desamparado, meus irmãos. Ao desencarnarmos, Kardec diz que morrer é como sair do fundo do oceano e olhar o sol. É entrar numa dimensão mais ampla da vida, mas depende das nossas escolhas. Conhecer um pouco mais dessa dimensão espiritual através dos estudos, para que a gente possa desencarnar de uma forma suave, passando por aquele período de perturbação de forma mais suave, porque os amigos espirituais estarão nos aguardando. Eu estou falando isso também para mim mesma, porque o medo da morte é uma coisa natural. Ao longo das nossas múltiplas existências, o que nós temos no nosso piloto automático, no nosso automatismo, é o apego à realidade física. Porque essa realidade física é importantíssima também para a nossa vida. A vida na Terra deveria ser uma vida longa. Como diz André Luiz, nós recebemos em torno de recebemos fluidos da vida, fluidos vitais, para vivermos 120 anos. Nós já estamos assistindo aí irmãos com mais de 100 anos, com vitalidade. Isso que é o desafio para nós nessa vida. Mas se nós não conseguimos, porque a gente antecipa o nosso retorno com a nossa ignorância, porque nós não somos maus, nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo, nós somos bons. Nós precisamos apenas transformar o conhecimento em sabedoria. Transformar o conhecimento em sabedoria é saber empregar esse conhecimento ao nosso favor a partir do pensamento. Por isso, Rubem Alves, esse grande educador, ele diz assim: educar é ensinar a pensar. Se a gente começar a pensar, ai meu Deus, eu não vou suportar ir para o hospital, eu não vou suportar ser entubado. Se a gente se liga nesse processo do medo, o medo não é um bom parceiro. O medo baixa a nossa imunidade. O que nos traz uma imunidade maior? É a nossa força psíquica, a nossa força de pensamento, a gente pensar de forma positiva, a gente encher a nossa agenda de trabalho no bem, porque, como diz Divaldo é lindo quando ele diz: você quer ter vida longa? Preencha a sua agenda, faz projetos para esse ano de 2021, projetos no bem, não perca a oportunidade de hastear essa bandeira da caridade. A caridade, meus irmãos, é o caminho mais curto para a nossa evolução espiritual. Fora da caridade, como diz os espíritos, nós permanecemos os mesmos, porque se você ficar prestando só atenção no seu próprio corpo, no que você pode sofrer, no que você acha que não merece, se você desenvolve esse tipo de pensamento, a sua imunidade
fica fragilizada, porque o seu pensamento atrai espíritos que não desejam a sua cura, o seu crescimento espiritual. Aí você pode perguntar, mas por que eles não desejam isso? Porque eles sofrem também e querem companhia no seu sofrimento. Ao invés de você descer a esse sofrimento, eleve esse nosso irmão a uma realidade mais ampla da vida. Que Jesus nos abençoe. Então, eu sempre gosto de declamar a poesia de Olavo Bilac, chamada Via Láctea, que ele diz assim: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como o sol aberto, cintila. E ao vir o sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis então, deslocado amigo, o que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos, capaz de ouvir e de entender estrelas. Estrelas somos todos nós, meus irmãos. O Deus dos exércitos foi traduzido como exército, é Deus das estrelas. Nosso Pai Celestial nos oferece múltiplas moradas nas estrelas. Por que nós vamos reclamar da vida? Vamos buscar a vida em abundância. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.